proclamação da República Brasileira, também referido na história do Brasil como um golpe republicano, foi um golpe de Estado político-militar, ocorrido em 15 de novembro de 1889, que instaurou a forma republicana presidencialista de governo no Brasil, encerrando a monarquia constitucional parlamentarista do Império e, por conseguinte, destituindo o então chefe de Estado, Imperador Dom Pedro II, que em seguida recebeu ordens de partir para o exílio na Europa. A proclamação ocorreu na Praça da Aclamação, na cidade do Rio de Janeiro, então capital do Império do Brasil, quando um grupo de militares do Exército Brasileiro, liderados pelo Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, destituiu o imperador e assumiu o poder do país, instituindo um governo provisório republicano, que se tornaria a primeira República Brasileira. O movimento de 15 de novembro não foi o primeiro a tentar instituir uma república no Brasil, embora tenha sido o único efetivamente bem-sucedido e, segundo as versões, teria contato com o apoio tanto das elites nacionais e regionais quanto a população de um modo geral. Em 1789, a conspiração denominada Inconfidência Mineira não buscava apenas a independência, mas também a proclamação de uma república na capitania de Minas Gerais, seguida de uma série de reformas políticas, econômicas e sociais. Em 1817, durante a Revolução Pernambucana, a República foi proclamada pela primeira vez no Brasil e Pernambuco teve governo provisório por 75 dias. Em 1824, Pernambuco e outras províncias do Nordeste brasileiro criaram um movimento independentista conhecido como Confederação do Equador, igualmente republicano, considerada a principal reação contra a tendência absolutista e a política centralizadora do governo de Dom Pedro I. Em 1839, na esteira da Revolução Farroupilha, proclamaram-se a República Rio-Grandense e a República Juliana, respectivamente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. A partir da década de 1870, como consequência da Guerra do Paraguai, foi tomando corpo a ideia de alguns setores da elite de alterar o regime político vigente. A crise econômica agravou-se em função das elevadas despesas financeiras geradas pela Guerra e da Tríplice Aliança, cobertas por capitais externos. Os empréstimos brasileiros elevaram-se de 3 milhões de libras esterlinas em 1871 para quase 20 milhões em 1889, que causou uma inflação da ordem de 1,75% no ano, no plano interno. A questão abolicionista impunha-se desde a abolição do tráfico negreiro em 1850, encontrando viva resistência entre as elites agrárias e nacionais do país. Diante das medidas adotadas pelo Império, a gradual extinção do regime escravista, devido à repercussão da experiência mal sucedida nos Estados Unidos de libertação geral dos escravos ter levado o país à guerra civil, essas elites reivindicaram do Estado indenizações proporcionais ao preço que haviam pagado pelos escravos a serem libertados por lei. Com a decretação da Lei Áurea em 1888, e ao deixar de indenizar esses grandes proprietários rurais, o Império perdeu o seu último pilar de sustentação, chamado de Republicanos da Última Hora, ou Republicanos dos 13 de Maio. Os ex-proprietários escravos aderiram à causa republicana, não por causa de um sentimento, mas como uma vingança contra a monarquia. Na visão dos progressistas, o Império do Brasil mostrou-se bastante lento da solução da chamada Questão Servil, o que, sem dúvida, minou sua legitimidade ao longo dos anos. Mesmo a adesão dos ex-proprietários escravos, que não foram indenizados, a causa republicana evidencia o quanto o regime imperial estava atrelado à escravatura. Desde o período colonial, a Igreja Católica, enquanto instituição, encontrava-se submetida ao Estado. Isso se manteve após a independência significativa, entre outras coisas, que nenhuma ordem do Papa poderia vigorar no Brasil, sem que fosse previamente aprovada pelo Imperador, Beneplácito Régio. Os bispos se recusaram a obedecer ao Imperador, sendo presos em 1875. Graças à intervenção do maçom, Duque de Caxias, os bispos receberam o perdão imperial e foram colocados em liberdade. Contudo, no episódio, a imagem do Império desgastou-se junto com a Igreja Católica. E este foi um fato agravante na crise da monarquia, pois o apoio da Igreja Católica à monarquia sempre foi essencial para sua subsistência. Os militares do exército brasileiro estavam descontentes com a proibição imposta pela monarquia, pela qual seus oficiais não podiam manifestar-se na imprensa sem uma prévia autorização do ministro da Guerra. Os militares não tinham autonomia de decisão sobre a defesa do território, estando sujeitos às ordens do imperador e do gabinete de ministros, formado por civis, que se sobrepunham às ordens dos generais. Assim, no Império, a maioria dos ministros da guerra eram civis.
O golpe militar que estava previsto para 20 de novembro de 1889 teve de ser antecipado. No dia 14, os conspiradores divulgaram um boato do que o governo havia mandado prender Benjamin Constante Botelho de Magalhães e Deodoro da Fonseca. Posteriormente, confirmou-se que era mesmo boato. Assim, os revolucionários anteciparam o golpe de Estado. E, na madrugada do dia 15, Deodoro, disposto a liderar movimentos de tropas do exército, colocou um fim no regime monárquico no Brasil. Além disso, o major Frederico Solon de Sampaio Ribeiro dissera a Deodoro que uma suposta ordem de prisão contra ele havia sido expedida. Argumento que convenceu finalmente o velho marechal a proclamar a república no dia 16 e a exilar a família imperial já à noite, de modo a evitar uma eventual comoção popular. Além disso, frequentemente os militares do exército brasileiro sentiam-se desprestigiados e desrespeitados. Por um lado, os dirigentes do império eram civis, cuja seleção era extremamente elitista e cuja formação era bacharelesca, mas que resultava em pontos altamente remunerados e valorizados. Por outro lado, os militares tinham uma seleção mais democrática e uma formação mais técnica, mas que não resultava nem em valorização profissional, nem em reconhecimento político, social ou econômico. As promoções na carreira militar eram difíceis de serem obtidas, e eram baseadas em critérios personalistas, em vez de promoções por mérito ou antiguidade. Os conspiradores dirigiam-se à resistência do Marechal Deodoro, que estava doente com dispneia, e acabam por convencê-lo a liderar o movimento. Aparentemente decisivo para Deodoro foi saber que, a partir de 20 de novembro, o novo presidente do Conselho de Ministros do Império seria Silveira Martins, um velho rival. Deodoro e Silveira Martins eram inimigos desde o tempo que o Marechal servira no Rio Grande do Sul, quando ambos disputaram as atenções da Baronesa do Triunfo, viúva muito bonita e elegante, que, segundo os relatos da época, preferia Silveira. Desde então, Silveira não perdia a oportunidade para provocar Deodoro, na tribuna do Senado, insinuando que malversava fundos e contestando sua eficácia enquanto militar. A nigga came from the bottom, down below. Remember them cold night, I was sleeping on the floor. All the dream about a 4G, I don't feel that down below. I ain't got so much money on me, I can't count no more. Remember I was in the project, Paul.